Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, mais uma vez eu relembro que no fim das leituras eu faço uma interpretação minha. Hoje tenho um tema também para falar de algo que eu recebi como mensagem que devia falar e por isso também eu vou falar sobre isso. E portanto, vamos passar aqui ao primeiro ponto: vinda do Filho do Homem. Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua deixará de brilhar. As estrelas cairão do céu e os poderes nos céus hão de estremecer. Nessa altura verão o Filho do Homem aparecer nas nuvens com grande poder e glória. E ele, então, enviará os anjos para reunirem os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, de um extremo ao outro do universo. Aqui a segunda passagem fala sobre a lição da figueira, que diz: aprenderam a lição da figueira vos dá? Quando ela já tem ramos ternos e começam as folhas novas a nascer, é porque o verão se aproxima. Do mesmo modo, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem a saber que o Filho do Homem está próximo e mesmo à porta. Garanto-vos que esta geração não passará antes de que tudo isto aconteça. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. A terceira e última passagem de hoje fala sobre ninguém sabe o dia nem a hora. Do dia e a hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai é que sabe. Cuidado, estejam atentos, porque não sabem quando chegará esse tempo. E como o homem que deixou a sua casa partindo para uma viagem, entregou a administração dos seus bens aos empregados, ficando cada um com o seu cargo, e deu ordens ao porteiro para que vigiasse. Estejam, portanto, vigilantes, porque não sabem quando voltará o dono da casa, tanto pode ser à tardinha como à meia da noite, de madrugada ou de manhã. Não vá acontecer que ele venha de repente e vos apanhe a dormir. Aquilo que vos digo a todos: estejam bem atentos. Pois bem, então falando aqui um bocadinho sobre as três passagens. A primeira fala do Filho do Homem, que do conhecimento comum o Filho do Homem é Jesus, e que ele há de vir das nuvens com grande poder e glória. Fala-se também no livro do Apocalipse que ele virá com Deus e que ambos virão sobre essa nuvem. Eu não tenho muito para falar sobre isto, no entanto tenho aqui uma coisa para realçar, que fala de um extremo ao outro do universo. Ou seja, os 144 mil escolhidos não são apenas seres da Terra, e podem ser animais também. Ou seja, muita gente pensa que os 144 mil escolhidos são apenas humanos. No entanto, aqui está escrito que vai do extremo ao outro do universo e não só da Terra. Diz os quatro cantos da Terra e de um extremo ao outro do universo. Como nós sabemos, a Terra não é o universo. O universo é composto por várias galáxias e cada galáxia tem a sua própria Terra, tem a sua própria habitação onde existe carne. Nós conhecemos esses seres como extraterrestres, apesar de não os conhecermos fisicamente e não termos tido contato com eles, eles existem. Porque é impossível no vasto universo nós sermos o único ser vivo do mundo, ou a Terra ser o único planeta habitado por seres vivos, sejam eles plantas, árvores, animais, desde o peixe até o mamífero. Ou seja, nós não estamos sozinhos, nem aqui na Terra, nem no universo. A próxima passagem fala sobre a lição da figueira e fala também de que, tal como o verão e o inverno, ou seja, a figueira dá folhas no início da primavera, antes do verão,
e fica sem folhas no final do verão e início do outono, que é quando as folhas começam a cair das árvores. Tudo tem um ciclo, tudo tem um princípio, meio e fim. E diz também que quando nós começarmos a ver o fim da humanidade, ou seja, o fim da. E quando eu digo o fim, é quando nós começarmos a ver, como diz no Apocalipse, no livro do Apocalipse, as guerras, as pestes, ou seja, os vírus a passear entre o ser humano. E quando começar a haver uma descrença total do próprio cristão e do próprio crente, quando o crente deixar de acreditar, há de sim de vir então este acontecimento que falam cá em cima da vinda do Filho do Homem, a vinda do Cordeiro. Na última passagem fala de que ninguém saberá quando é que isso vai acontecer, nem os próprios anjos do céu, nem o próprio Filho. Ou seja, nem Jesus, nem os anjos sabem quando é que vai ser o fim do mundo, ou digamos o fim do universo, porque tal como falam cá em cima que vai de um extremo ao outro do universo, os seus escolhidos, dá para perceber que o fim não é só para aqueles que estão aqui na Terra, mas também para aqueles que habitam os outros planetas. Eu, pensando nesta perspectiva, faz-me lembrar o Big Bang, ou seja, aquilo que criou, segundo a ciência, tudo aquilo que nos rodeia, foi o grande Big Bang. Foi o início da geração, foi o início do germinar dos planetas e das estrelas. Se nós formos a ver numa perspectiva de que, tal como os cães tentam morder a sua cauda e os gatos, alguns também o fazem e até a própria serpente o faz, se nós formos a tentar perceber o fim a partir do início ou o início a partir do fim, podemos tentar perceber que possivelmente o fim, aquela questão de nós irmos todos para arder no inferno e apenas aqueles que merecerem continuarão a sua vida no céu, podemos perceber que o céu é uma dimensão acima de nós e nós iremos passar para essa dimensão enquanto os outros acabarão por se manter neste universo, nesta dimensão, e possivelmente vai existir o evento Big Bang, que vai dar um reset a tudo. Isto é a minha interpretação e nós não sabemos nem quando é que isso vai acontecer, nem exatamente como é que isso vai acontecer. Só sabemos que ele virá, primeiro vai haver as pestes e as guerras, depois vai haver a vinda do Filho do Homem, e depois vai haver então o julgamento final, que é como se diz na Bíblia, que muitos irão arder nas chamas. Muitos chamam as chamas do inferno, outros chamam, por exemplo, a vinda do Sol até à Terra, porque o Sol está em constante expansão e muitos cientistas creem que o Sol já comeu um planeta no nosso sistema solar. Portanto, e quando digo comer, já absorveu esse planeta com a sua massa. E possivelmente pode ser um outro desfecho, pode ser o Sol, e isso explicaria porque é que a Lua deixaria de brilhar, porque a Lua também seria consumida. Aliás, primeiro seria a Lua consumida e só depois, efetivamente, a Terra. Mas antes disso acontecer, já a Terra estaria com 500 ou se calhar até mais do que isso, 1000 ou 3000 graus Celsius, e toda a gente iria arder, porque quanto mais quente as coisas estão, mais potencialidade do fogo é. Não sei se vocês já fizeram, mas a mim já me aconteceu o forno pegar fogo. A comida estava no forno pegar fogo. Isso porquê? Porque o forno atingiu uma temperatura tão alta, que acabou por queimar. E não só queimar, mas tornar em combustão o alimento que estava dentro do forno. Isto é tudo o que tenho a falar sobre estas 3 passagens.
Aquela questão, aquele twist que eu falei, que ia falar no final, também vou falar agora, que é hoje, a segunda minha roda, hoje li um número que era 353. E o 353 pode significar para mim, no meu entendimento, Catarina ensina comunhão. E o que é comunhão com Deus? A comunhão com Deus é a capacidade que nós temos de conseguir ouvir a nossa voz interior, ouvir as vozes que nos chegam aos nossos pensamentos e ouvir a sinfonia que nós todos criamos. Nós trabalhamos muitas vezes inconscientemente para a sorte uns dos outros ou para o azar uns dos outros. Já me aconteceu no passado cair um fone do meu ouvido que não era meu, era da minha mãe, e por acaso estava um jornal no sítio onde caiu o fone e evitou que o fone ficasse preso entre a parede e a cadeira que eu me sentava. E era uma cadeira que eu não podia mover, estava fixo ao chão. Ou seja, se o fone tivesse caído para lá, tinha ficado preso e a minha mãe ficava sem ele. E por isso, isto torna parte da comunhão com Deus, em que alguém deixou o jornal naquele sítio sem saber porque é que o iria fazer e sem saber que iria servir para evitar uma tragédia. Neste caso, não é uma tragédia de alguém morrer ou uma coisa assim, mas era o facto da minha mãe ficar sem um fone, e fone esse que eu lhe tinha oferecido no Natal. E pronto, isto é a minha perspectiva sobre a comunhão com Deus. Eu já tive no passado alguém a dizer: se fizeres a cirurgia perdes a comunhão com Deus, sem saber o que é que ele estava a falar. Hoje percebo cada vez mais que a comunhão com Deus é efetivamente não só ouvir, mas receber bênçãos. E por isso quero desejar-vos a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus esteja com vocês.